Olá, estamos aqui de volta para falar de vírus, né? Não sei se vai ser o último vídeo, porque ainda tem muita coisa, e se o vídeo ficar extenso eu vou cortá-lo novamente, né? Então vamos lá já para a parte que a gente fala do vírus. Aqui. Então vamos falar dos bacteriófagos. Os bacteriófagos, como o nome já está dizendo, são vírus que infectam bactérias. E eles foram muito utilizados para produzir o conhecimento que nós temos hoje dos vírus. E o modelo, então, que a gente tem é justamente o bacteriófago T4 infectando as células de E. coli, que é uma bactéria, tá? E a partir então do estudo do vírus T4, também chamado de fago T4, infectando a Escherichia coli, foi possível entender os dois ciclos diferentes que esse vírus utiliza para infectar seus hospedeiros bacterianos. Nós estamos falando do ciclo lítico e do ciclo lisogênico. O ciclo lítico, todas as bactérias infectadas, né, e quando eu estou falando da bactéria, lembre-se, é a célula, elas vão, no final do ciclo, quando o vírus for liberado, vão romper a sua membrana e vão morrer. Então a morte da bactéria vai ocorrer pelo rompimento da célula na fase de liberação dos vírus. No ciclo lisogênico, não ocorre o rompimento da célula. Então as células que estão infectadas, elas não vão morrer. O vírus ele vai infectar a célula e, ao invés de produzir novas cópias virais que depois vão romper e matar a célula, esse material genético do vírus ele vai se inserir no cromossomo da bactéria. Então o DNA viral vai se inserir no cromossomo bacteriano e aí ele vai se multiplicando junto com a bactéria. Então, conforme uma célula de bactéria se divide formando 2, 2, 4, 4, 8, ela está duplicando também o material genético do vírus. E aí, por mecanismos que ainda não são conhecidos, depois que tem um número razoável de células bacterianas contendo material genético do vírus inserido em seu cromossomo, esse material genético da bactéria, ele pode se separar do cromossomo bacteriano e aí entrar no ciclo lítico, começar a se multiplicar, produzir proteínas e romper a célula durante a etapa de liberação. Isso que eu falei para vocês está representado nessa figura. Então nós temos a célula bacteriana com o cromossomo circular e aqui o bacteriófago, o lambda, né, o T4. Então o bacteriófago vai se ligar à célula da bactéria, inserindo o material genético. Uma vez que o material genético está aqui dentro do vírus, pode seguir dois caminhos, no ciclo lítico e no ciclo lisogênico. No ciclo lítico, o material viral ele não vai ser inserido no cromossomo da bactéria. Então o material vai ser duplicado, vai ser utilizado para sintetizar proteínas virais que vão montar a estrutura do vírus e aí o vírus vai ser liberado, rompendo a membrana da célula e matando a célula bacteriana. No outro caso, esse material genético ele vai ser inserido aqui no cromossomo bacteriano, olha aqui, a rosinha separada, inserido aqui, e aí ele vai se multiplicando. Uma célula se multiplicou, virou 2, 2 se multiplicou, virou 4, 4, 8,
E aí continua esse material genético se multiplicando junto com a multiplicação da própria célula. Por motivos ainda desconhecidos, ou seja, mecanismos que ainda não foram conhecidos, totalmente mapeados, essas bactérias que estão se multiplicando, elas podem sair do ciclo lisogênico para o ciclo lítico, né? Aí o material genético do vírus se desprende do cromossomo bacteriano e segue pelo ciclo lítico, onde vai acabar com o rompimento da célula, né? Com a morte da célula. Como a gente já falou, né, das etapas do ciclo do vírus, o bacteriófago, ao infectar a bactéria, vai passar por aquelas mesmas etapas que já foram discutidas aqui. Qual que é a primeira etapa, né? É a ligação. Então ele vai se ligar, vai reconhecer as proteínas presentes na membrana plasmática do hospedeiro, no caso a bactéria, vai se ligar, né? Que é a fase que a gente chama de adsorção. Reconheceu um DNA do vírus, ele vai entrar. Lembre-se, no bacteriófago é o DNA que entra, o capsídeo fica de fora. Uma vez que o DNA entrou na célula, começa a síntese dos componentes virais, isso no ciclo lítico, porque no ciclo lisogênico, após o DNA entrar, o que ele faz? Ele vai lá e vai ser inserido no cromossomo da bactéria. No caso aqui nós estamos falando do ciclo lítico. Então, no ciclo lítico, esse material vai ser duplicado e aí vai ser também utilizado para a produção de proteínas virais. Uma vez que já tem material genético suficiente, proteínas virais, só começa a ocorrer a montagem do vírus e no final, quando os vírus já estão todos montadinhos, a liberação. No ciclo lítico, a liberação vem acompanhada da lise, que é o rompimento da célula. Então a célula morre, né? Então aqui nós temos um esqueminha do ciclo lítico. Primeira etapa, o vírus se liga à membrana da bactéria, insere o material genético. O material genético no ciclo lítico ele não se insere no cromossomo, olha, ele está aqui de fora do citoplasma, ele é multiplicado, ele é replicado, utilizado também para a produção das proteínas virais. Aí o vírus é montado, uma vez montado ele vai ser liberado, né? E na liberação ele rompe a célula e mata a célula. No ciclo lisogênico, o vírus vai infectar a célula, só que o material genético dele vai se inserir no cromossomo. Assim, o vírus vai se reproduzir junto com a célula hospedeira. Então, a célula, ela segue a vida dela, a bactéria segue a vida dela, ele está lá produzindo novas células, tudo normal, metabolismo ok, só que ela está levando de carona o material genético do vírus. Sobre certas condições que ainda não são conhecidas, o material genético do fago se separa do cromossomo bacteriano e vai para o ciclo lítico. Então vamos seguir aqui as etapas. Olha, aconteceu a adsorção, que é a ligação do fago na membrana, o material genético entrou, só que aqui o material genético que entrou ele vai ser inserido no cromossomo bacteriano. Aí a célula vai se multiplicar, multiplicando junto o material do vírus. Em determinadas condições, né, esse material genético viral se libera do cromossomo e aí segue para o ciclo lítico que vai terminar com a morte da célula. Então, como é que acaba? Né? O bacteriófago infectou a bactéria e a bactéria, no final de tudo, ela morre. Então, o bacteriófago, que é o vírus específico de infectar a bactéria, vai matar a bactéria. Então, nós estamos falando de um parasita específico de célula bacteriana, que no final mata a bactéria. E o que a bactéria causa no homem? Vocês lembram? A bactéria causa infecção no homem. Então nós temos bactérias que estão relacionadas às doenças, né? Tétano, infecções, temos várias bactérias que causam doenças. E aí eu pergunto a vocês, será que eu poderia utilizar um vírus que infecta a bactéria para tratar uma infecção bacteriana no homem?
O que a gente usa para tratar a infecção bacteriana no homem ou em outros animais? Antibióticos, que são químicos. São químicos que vão atuar matando as bactérias. Além dos químicos, será que eu consigo utilizar o parasita específico, o bacteriófago? Sim, consegue sim. Porque os bacteriófagos, se eles forem ser injetados dentro da circulação do homem, por exemplo, eles não vão infectar as células do homem. Por quê? Porque eles são específicos. Eles só vão reconhecer aquelas proteínas da membrana das bactérias. E aí eles vão conseguir infectar as bactérias, matando essas bactérias, controlando a infecção. Então é possível que ele funcione como um antibiótico. Tá bom? Então, os bacteriófagos podem ser utilizados como um substituto a antibióticos. E os bacteriófagos são vírus que infectam bactérias. Mas nós também temos vírus que vão infectar animais, plantas e os seres humanos. Então, os vírus que vão infectar os animais, assim como os demais vírus, são formados por proteínas, que vai formar o capsídeo, e o material genético. E pode apresentar envelope ou não. O formato é a variação daqueles 3 tipos básicos que nós falamos no início da nossa aula, né, que está no primeiro vídeo. Pode ser um icosaédrico, pode ser filamentoso ou cabeça-cauda, ou variações. Aqui é uma variação do filamentoso, esse aqui é uma variação do icosaédrico, né? Aqui seria o vírus do ebola e aqui do chikungunya, né? A infecção das células animais ou da célula das plantas, de qualquer célula, ocorre com as mesmas etapas que nós vimos até agora. A primeira etapa é o reconhecimento e a ligação ou a dissorção, a segunda a entrada, depois a síntese, seguida da montagem e terminando com a liberação. A infecção viral, ela pode ser de curta duração, durando 1 ou 2 dias, desaparecendo, às vezes nem sintomas apresentam, ou pode acompanhar o animal ao longo de toda a sua vida. Então, uma vez infectado, ele vai ficar infectado até morrer. Então, nós temos vírus de gripe, por exemplo, que do jeito que ele infecta, nosso sistema vai combater, a infecção vai passar logo, logo, e aí esse vírus vai sumir do nosso corpo, né? No entanto, outros vírus, nosso corpo não vai conseguir combater e ele vai persistir ao longo de toda a vida. Exemplo, o vírus do HIV e o vírus da hepatite. Nós vamos falar deles mais adiante, né? Existem outros vírus que estão sempre presentes, como o vírus da herpes, e que quando o organismo está com o sistema imunológico em boas condições, ele não se manifesta. Mas aí, em algumas condições de estresse, outras condições que deixam o sistema de defesa um pouco debilitado, pode se manifestar. Então, aí que tem aquelas pessoas que têm herpes, podem reparar. Quando está sob um estresse, uma pressão muito forte, solta aquela herpes da boca, né? Que é o sistema imunológico está deficitário. O vírus apresenta essa brecha, aproveita, essa brecha e se multiplica, porque o sistema imunológico não consegue controlá-lo. Esse quadro aqui representa um pouquinho das especificidades do vírus. Lembra que a gente falou? Os vírus vão reconhecer receptores característicos de cada célula. Então aqui, ó, nós temos aqueles vírus que vão afetar as vias respiratórias, que vão reconhecer os receptores presentes, né, nas vias respiratórias, como quais? Os vírus do resfriado, que são rinovírus, vírus da parainfluenza, o vírus sincicial respiratório, o que mais? O adenovírus, tá? O citomegalovírus, que vão afetar esses órgãos.
Nós temos outros, igual o vírus da hepatite, que vai reconhecer o quê? Os hepatócitos, as células do fígado, né? Outros vão reconhecer as células do intestino, outros da pele, né? Então isso aqui mostra que os vírus, eles não afetam todas as células do indivíduo, né? Que eles têm a especificidade e essa, lembrando aí, essa especificidade é conferida graças aos receptores presentes na membrana da célula e no capsídeo ou no envelope viral. E uma vez infectado, nós podemos diferenciar as infecções em dois tipos, nas agudas e nas crônicas. As agudas são aquelas de curta duração, tá? Onde os sintomas aparecem durante um curto período de tempo e, na maioria dos casos, somem por eliminação completa do vírus pelo sistema imunológico. Exemplo, o vírus da gripe e vírus resfriados. Já as infecções crônicas são aquelas de longo prazo, como é o caso do vírus da hepatite C, vírus da herpes, o vírus do HIV. Muitas infecções virais, elas não são nem percebidas, que a gente diz que é assintomática. Então, existem tipos de hepatite, como por exemplo a hepatite A, causada por um vírus, e aí ela é transmitida especialmente por água contaminada com fezes que continha esse vírus, ou um alimento preparado por alguém que não lavou a mão direita e estava contaminado com esse vírus, ou um talher que foi lavado errado, né? Ela é transmitida e ela vai infectar a pessoa, o sistema imunológico da pessoa vai combater, vai produzir anticorpos para esse vírus e a pessoa não apresenta sintoma nenhum. O vírus não se manifesta através de sintomas. A pessoa estava assintomática, ela não percebeu que ela foi infectada pelo vírus. E mais tarde, quando faz aí o exame de sangue, vai doar o sangue alguma coisa, tem que fazer toda essa checagem, descobre que já teve hepatite, né? Então, é possível esse tipo de infecções assintomáticas, tá? Nem todas as infecções vão apresentar sintomas. Os vírus, eles têm diferentes tipos de materiais genéticos, lembra? Vírus de DNA, vírus de RNA, vírus envelopados, vírus não envelopados. E existem milhões de diferentes vírus. Para os vírus animais, essa grande variedade é classificada de acordo com o sistema Baltimore. E esse sistema ele vai agrupar os vírus de acordo com o seu material genético e como esse material genético vai ser utilizado para fazer o RNA mensageiro, que por sua vez vai ser traduzido em proteínas. Então, o grupo de Baltimore do vírus depende do tipo de material genético, se é DNA ou RNA, se esse material é fita simples ou fita dupla, e os mecanismos que eles vão usar para fazer o RNA mensageiro. Se vai ter transcrição reversa, se não vai ter transcrição reversa, se a fita é positiva, se a fita é negativa, né? E de acordo com essas características, o grupo Baltimore, o sistema Baltimore, divide os vírus animais em 7 grupos, que vai de 1 a 7. Quais são? Grupo 1 são aqueles vírus de DNA fita dupla, o mais comum. Grupo 2, os vírus de DNA fita simples. E aí esse DNA fita simples vai ter a fita de DNA complementar sintetizada e a partir daí o RNA mensageiro produzido. O grupo 3 é um RNA fita dupla. E aí nós temos a fita positiva, a fita negativa. A fita positiva já vai ser utilizado como o próprio RNA mensageiro ou vai ser utilizado aqui para sintetizar o RNA mensageiro, né? Tem o grupo 4, que o material genético está na forma de RNA mensageiro positivo. O RNA mensageiro positivo já está na pauta de leitura para ser sintetizado proteína. Está vendo aqui os tracejadinhos, ó. Então, nessa estratégia aqui,
ele já é o próprio RNA mensageiro, ele já vai ser traduzido. Mas ele também pode ser convertido no RNA mensageiro fita complementar, e esse aqui, fita complementar, dá a ser utilizado para sintetizar o próprio RNA mensageiro. São duas estratégias diferentes aqui. No outro caso, nós temos o RNA mensageiro negativo, que vai dar origem ao RNA mensageiro para fazer aqui a tradução. Neste outro caso, que é o grupo 5, olha quem está participando, a transcrição reversa. Então, o RNA fita simples vai ser transcrito reversamente para DNA fita dupla, e aí o DNA fita dupla vai ser transcrito para o RNA mensageiro, que vai sintetizar a proteína. O vírus da AIDS utiliza-se dessa estratégia aqui, ó. E aqui tem o grupo 4, um vírus, perdão, o grupo 7, né, que era o grupo 6, o grupo 7, que é uma fita de DNA dupla, que vai sintetizar o RNA vai ser utilizado para transcrição reversa, aí sintetizando o DNA e o DNA vai fazer o RNA. Então tem diferentes estratégias. Tá? Então os vírus animais são classificados de acordo com esses grupos, né, que vão incluir o material genético, se é fita simples, fita dupla, DNA ou RNA, e a estratégia que vai originar o RNA mensageiro. As doenças virais e a forma de contágio, tem muitos já são muito bem descritas, várias delas, muito bem conhecidas, e elas podem ser consultadas aqui nesse site, viralzone.espance.org/678. Se clicar aqui e copiar, vocês vão conseguir ver. Eu tirei essa tabelinha de lá. Então tá, o HIV é uma virose, o HIV, o hospedeiro é o homem, e aí como é que ocorre o contágio? Relação sexual, fluidos corpóreos, como por exemplo sangue, sêmen, leite materno. A varíola. A varíola também é um vírus que vai afetar o homem. E como é que ela é transmitida? Pelo ar, né? O vírus da herpes, que é a herpes simples, é humano. E como que vai ser? Contato sexual, saliva. A dengue, transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. O zika, picada do mosquito Aedes aegypti. Chikungunya, picada do mosquito Aedes aegypti. Né? Nós tivemos problemas de zika e chikungunya recentemente. Vocês percebam que todo ano tem algum problema de virose, né? A dengue está aí também, mas agora a gente nem fala de dengue, só fala de SARS-CoV, né? Todos esses daí continuam presentes. Acrescentou mais um aí, né? O influenza A, ele tem quais hospedeiros? Humano, pássaros, porcos. E como é que passa? Pelo ar, contato com o animal. Febre amarela, picada do Aedes aegypti, né? Hepatite C, como? Relação sexual, sangue. Nós vamos falar no próximo vídeo sobre doenças causadas por vírus. Vamos falar um pouquinho mais sobre eles, tá? Só antes de concluir esse vídeo, eu queria falar do citomegalovírus humano. Por quê? Porque lembra que a gente falou que o vírus tem DNA, material genético ou DNA, ou RNA, fita simples ou fita dupla. E levantou-se alguns questionamentos a respeito desse sistema de classificação, dizendo que alguns vírus apresentam as duas moléculas, o DNA e o RNA. Né? E aí começam os estudos, né? Diferentes estudos. Então aqui teve um estudo que fala pesquisador descobre um vírus mestiço, ou seja, de DNA e RNA. E aí nós temos outro aqui, ó, que o citomegalovírus humanos incorpora de maneira diferenciada um RNA, tanto do vírus quanto da célula hospedeira, durante o processo de montagem. Né? Então, esse vírus é um vírus de DNA, tá bom? Então, o citomegalovírus é um vírus de DNA. E durante o processo de montagem, o que acontece? Ele incorpora um RNA lá, tanto do hospedeiro quanto do vírus. É sempre o mesmo RNA? As pesquisas mostraram que não, que é um acaso. E aí quando vai analisar o material do vírus, extrai o material genético e vai fazer a análise, observaram que tinha DNA e também tinha um pouquinho de RNA. E aí por isso que gerou confusão, achando que o genoma do vírus estava na forma das duas moléculas. Não, não está.
Tá? O genoma continua na forma de DNA. É ali que está a informação para fabricação de novos vírus. Acontece que quando vai empacotar esse vírus, por algum motivo, é transportado alguns RNAs de atrevido, né? Por isso que gerou essa confusão. Agora, finalizando, vamos falar um pouquinho do SARS-CoV-2, que é o responsável por a gente estar tendo ensino remoto agora, né? Que é o responsável por a gente ter que estar em isolamento, que é o responsável por essa pandemia mundial. Esse vírus, SARS-CoV-2, ele causa a doença conhecida como Covid-19. Esse vírus pertence à família do coronavírus. Por quê? Porque corona, né? Que ele possui no seu envelope as proteínas spikes, que quando bate uma foto dele por microscopia eletrônica, lembra o formato de uma coroa. Então, quando olha o vírus, aqui ó, numa microscopia eletrônica, ele lembra muito um formato de uma coroa. Olha, tem um anel e os espinhos. É por isso que a família foi chamada de coronavírus. Pertence a essa família outros dois vírus que também causaram pandemia, né, recentemente. Uma em 2002, que foi o SARS, né, da síndrome respiratória aguda, e o MERS-CoV em 2012. Né? Todos eles são vírus da família do coronavírus, assim como o SARS-CoV-2. O Covid-19, por que 19? Né? Por que coronavírus 19? Porque no ano de 2019 que teve o primeiro caso relacionado a esse vírus. E onde que aconteceu o primeiro caso? No mercado de Wuhan, na China. Tá? Então foi ali que tudo começou, o ponto de origem, Wuhan, na China. E chama Covid-19 por causa do ano, né, que surgiu essa primeira infecção viral. Trata-se de um vírus envelopado com material genético na forma de RNA, fita simples, polaridade positiva. O que quer dizer isso? Que esse RNA já está na pauta de leitura para ser traduzido. Tá bom? Essa família do coronavírus é uma grande família. Além desses três que nós falamos aqui, o SARS-CoV-2, o MERS e o SARS, existem outros coronavírus que estão relacionados a resfriadinhos simples. Então, os vírus da família coronavírus estão relacionados desde resfriadinhos simples até doenças graves, né, que causam a morte. Exemplo, o coronavírus aí, que é o Covid-19, né? A parte de reconhecimento do vírus, né, a proteína que vai permitir com que o vírus reconheça e infecte a célula é a proteína spike, que é justamente a proteína que vai compor o espinho da coroa. Então essas proteínas aqui do espinho, que são elas as responsáveis pelo reconhecimento celular, que é a primeira etapa da infecção. E elas vão se ligar aonde? Elas vão se ligar no receptor ACE2 das células humanas. Uma vez ligado, este processo vai ser acentuado, ou seja, ele vai ficar mais firmemente ligado com a ajuda de outra proteína de membrana, que a gente chama de um segundo receptor, o NRP1. Após essa adesão, o que acontece? O vírus ele vai ser internalizado, ele vai ser endocitado. Lembra, o material genético com o vírus todo vai ser internalizado. O capsídeo fica de fora, o envelope fica de fora? Não, o vírus ele entra todo dentro da célula. Ele entra utilizando a via de endocitose. Ele é carregado pelo interior da célula e lá no interior da célula vai formar uma vesícula. Uma vez no interior da célula, o material genético do vírus é liberado e aí ele será traduzido em proteínas e replicados para formar novos vírus. E depois ele vai sair da célula de que forma? Por brotamento, né? Lembre-se, é um vírus envelopado. Ele
vai sair por brotamento da célula, levando um envelope. O tempo de incubação médio do vírus, desde o contato da infecção, é em torno de 5 dias. É por isso que as pessoas aí que tiveram contato com outras devem ficar um período de 1 a 2 semanas em isolamento para verificar se vai manifestar os sintomas. E os sintomas podem ser desde leves até sintomas graves, né? Destacando febre, tosse, falta de ar, dificuldade de respirar, cansaço, né? Dores musculares, perda de olfato ou paladar, não sente cheiro nem gosto, náuseas, vômitos, diarreia, congestão, coriza, ou seja, vai desde os sintomas de um resfriado simples, mas que também pode evoluir para sintomas mais severos, dificuldade de respirar, pneumonia, né? E leva a óbito. Como prevenir, né? Como evitar o contágio? Mantendo distância das pessoas, não tendo contato com pessoas com algum desses sintomas, lavar as mãos com água e sabão. Lembre-se, é um vírus envelopado. Quando a gente pega um pouquinho de detergente e joga no óleo, o que acontece? Ele não se espalha e mistura com a água, porque ele separa as moléculas de gordura. Mesma coisa, quando a gente lava a mão com água e sabão, o vírus, se ele estiver presente na nossa mão ou em outra superfície de alguma coisa que a gente está lavando com água e sabão, a membrana do envelope vai se romper. E se a membrana se rompe, o vírus perde a capacidade de infectar as células. Ele passa a ser um grãozinho de areia, sem capacidade nenhuma de infectar a célula. Aí ele vai ficar exposto à radiação ultravioleta e a outros estresses ambientais que vão destruir as suas moléculas, né? Esse vírus não vai ter mais nenhuma importância, né? Por isso que lavar as mãos, higienizar superfícies é muito importante. O uso de máscara que evite que a gente respire o ar contaminado ou que saliva, né? Gotículas de saliva de pessoas contaminadas consiga acessar nossas vias respiratórias, porque a principal entrada é pelo nariz, pela boca ou pela mucosa dos olhos. Então, se a gente põe a mão em algo contaminado e põe dentro do nariz, na boca ou nos olhos, pode estar levando o vírus para dentro do nosso organismo, né? Por isso, evitar tocar os olhos, nariz ou a boca com mãos sujas, né? Então, existe aí alguns procedimentos simples de serem feitos que ajudam a evitar o contágio, né? Nós estamos todos aí ansiosos para a vacinação, que vai ser o primeiro passo importante aí para a gente poder retornar a ter o convívio, né? Eu acredito que o convívio não vai ser como era antes, porque nós vamos ter que adotar sim algumas medidas de precaução. Vamos ter que continuar com as medidas de higiene que nós estamos, então isso é positivo, é bom continuar lavando as mãos, limpando as superfícies, evitando contato, mantendo distância, porque o vírus vai estar presente ainda, não está extinto, tá? A população vai estar imunizada e aí protegida dos casos mais severos, mas vai ser mais uma doença que nós vamos ter que aprender a conviver. Agora eu vou encerrar esse vídeo e depois eu volto para a gente falar de outras doenças, além dessas que nós citamos agora, causadas por vírus. Doenças importantes que costumam cair no vestibular. E aí é bom a gente saber de cada uma delas, tá bom? Então eu vou aqui, vou parar o nosso vídeo.